para ministrar a igreja, em uma palavra que possa vir de encontro, né, aos nossos corações, trazendo força, gerando fé, porque a Bíblia diz que a fé, ela vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? Você está aqui hoje, ai pastora, né? Eu não estou me sentindo fraco, às vezes a gente está se sentindo fraco, estou me sentindo desanimado. A Bíblia diz que a gente precisa ouvir a palavra. E ouvindo a palavra nós seremos fortalecidos e aumentaremos o nível da nossa fé. Então fala para o teu irmão, nesta noite, você vai aumentar o nível da sua fé. Posso ouvir um amém? Queridos, falar de fé, né, assim, é algo que o cristão ele precisa buscar todos os dias, né? Porque todos os dias nós travamos lutas, batalhas, todos os dias nós estamos dando passos e precisamos nos encher de Deus para saber o que fazer, precisamos nos encher de Deus para saber como decidir, para onde ir, né? O que vamos fazer naquela situação. Então, uma busca diária de Deus, né, nos faz, então, termos um norte para onde ir e o que fazer. Eu quero ler com vocês um pedacinho da história de José, que está lá em Gênesis 41, eu quero ler com você os 50 aos 52. Eu sei que alguns aqui são PhDs na história de José, né? Eu confesso para você que José me impacta muito, a história de José, entender e ver tudo que ele passou e tudo que Deus fez na vida dele, né? A resiliência de José é algo que nos ensina muito. Então abra comigo em Gênesis capítulo 41, eu quero ler o versículo 50 e o 52. Diz assim: E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o ano da fome, que lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José o nome do primogênito, Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E ao nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Feche seus olhos. Pai, a tua palavra, ela tem o poder de dividir corpo, alma, espírito, de penetrar no nosso coração e nos trazer discernimento, nos trazer ensino. E nessa noite, Pai, eu te peço que o Senhor fale conosco, que a tua palavra gere em nossos corações vida, que a tua palavra gere em nossos corações fé, que a tua palavra gere em nós, Senhor, a vontade de permanecer a cada dia, sabendo que tu és conosco e que vamos vencer todas as batalhas, todas as lutas, se o Senhor for o centro das nossas vidas. E nós te louvamos nesta noite. Amém e amém. Queridos, isso acontece, né, um pouco antes da fome vir sobre o Egito. Esse capítulo, se você tiver a oportunidade depois de ler em casa, né, esse capítulo, José está diante do rei, do faraó, e apresenta a ele uma solução diante de algo que não estava acontecendo, mas queria acontecer. E faraó escolhe então José. Se você leu, faraó falou assim: não, então você é o homem, né? Eu vejo que Deus está em você, e você é o homem que eu preciso para me ajudar, para estar comigo diante desta grande fome que nós vamos viver. Por isso que a Bíblia enfatiza, né, que foi antes da fome vir. Era um momento de bonança, era um momento de fartura, era um momento onde José estava, né, armazenando os cereais para que, quando chegasse o momento da fome, houvesse comida para o povo.
Era nesse contexto que José estava. Então, certamente era um momento de muita alegria. Era um momento de muito, né, de muito prazer naquele momento. E a Bíblia fala que ele se casa e Deus dá 2 filhos para ele. E assim, os nomes dos filhos de José e o significado de cada nome significou o momento em que José estava vivendo. E a Bíblia diz que o primeiro se chamou Manassés, não foi isso que nós lemos? E Manassés, quando José olhou para Manassés, a alegria de José foi tão grande, sabe? Manassés trouxe tanto prazer para a vida de José, ele foi o primeiro. E José disse assim: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa do meu pai. A alegria de José foi tão grande que ele falou assim: nossa, o fato de ser pai, de ter essa criança, a dor que eu vivi, o sofrimento que eu vivi, tudo que eu passei, não tem mais, sabe, é como se não tivesse, não havia mais significado, porque aquela criança ela veio para suprir, aquela criança ela veio, né, não só a criança, mas o momento em que ele estava vivendo ali no Egito, fez com que nada daquilo mais trouxesse dor para José. E a gente conhece a história de José, a gente conhece a trajetória, tudo que ele viveu, tudo que ele sofreu, né? Nós conhecemos. E gente, e se você olhar para a sua história, certamente você vai falar: meu Deus, quantas coisas difíceis eu enfrentei. Alguns enfrentaram perdas de um ente querido, né? Se tem algo que dói em nós, se tem algo que muitas vezes nos paralisa por um determinado momento, um tempo, é a perda de alguém, né? A perda de um ente querido. Então José, ele viveu isso porque ele foi retirado do seu lar, ele foi retirado do convívio dos seus pais, né? Ele foi excomungado mesmo, rechaçado pelos seus irmãos. Então assim, José, ele sabe, e aí quando ele pensava que as coisas estavam melhorando, quando ele pensava que, né, agora eu estou tranquilo, vinha uma luta. Quantos de nós vivemos isso? Quantos de nós estamos vivendo um momento de bonança, um momento de alegria, e daqui a pouco acontece alguma coisa, é alguém que fica doente, é um carro que quebra, é uma conta que aparece que você não contava, é o desemprego, sabe? E aí você olha e fala assim: meu Deus, né, o que está acontecendo? Mas aí você permanece. E às vezes nós não permanecemos fortes, né? Muitas vezes nós não permanecemos assim, não. Mas você, mesmo com pouca força, você continua, você, né, se esforça para estar conectado com Deus, se esforça para vir à igreja, se esforça para ouvir uma palavra, mesmo com pouca força. E eu entendo, querido, que José, às vezes a gente olha assim e vê que parece que tudo que José fez na vida foi bom, né? E a gente pensa, não, José era um cara diferenciado, ele era fora da curva, realmente ele era. Mas aquele homem sofreu, aquele homem sentiu dor, aquele homem foi rejeitado, aquele homem foi preso, aquele homem foi perseguido, né? Às vezes a gente olha assim a parte boa das pessoas, a gente vê as pessoas prosperarem, a gente vê as pessoas crescerem, e fala assim, nossa, e a gente esquece que há uma trajetória. E que o fato de você viver um momento muito bom, né, não significa que aqui foi sempre daquele jeito, né, muito pelo contrário. Então, José, ele tem 2 filhos, e o primeiro foi Manassés. E eu creio que Deus, ele tem isso para nós. Existem situações que vão acontecer nas nossas vidas, né, que aquela dor que nós vivemos, ela se torna insignificante. Posso ouvir um amém? Sabe, eu creio nisso porque quando uma mãe, né, eu não tive parto normal. Quem teve parto normal aqui? Só Marina que teve, o resto tudo cesariano, né? Mas a cesariana também, você não tem dor na hora, porque você está anestesiado, mas com o passado, né, com o passar da anestesia, nós sabemos a dificuldade que é. Você não consegue se movimentar direito, é muita dor, e aquela coisa toda, né? Então mas quando você pega o seu filho na mão, né, principalmente a que tem o parto natural, toda aquela dor, todo aquele momento de contração, aquilo se torna insignificante, é assim ou não é? Né? A cesariana, o peito, aquela coisa toda, né? A dor de amamentar, mas quando você pega aquela criança, aquela coisa que saiu de dentro de você,
a dor se torna insignificante, né? Tudo que você passou se torna, porque aquilo se torna mais prazeroso. E José, ele teve 2 filhos, e ele fala isso, e o segundo, gente, quando ele tem o segundo, ele fala assim: Deus me fez prosperar na terra, né, da minha aflição. Então assim, ele olha para tudo que ele viveu, ele olha para a história que ele viveu, e ele fala: gente, Deus, Ele é comigo, Ele me fez prosperar. Sabe, queridos, Deus, Ele nos dá força para prosperar, força para vencer. Vamos comigo em Deuteronômio capítulo 8, depois a gente volta para cá, mas eu quero ler Deuteronômio capítulo 8 com você. Eu gosto muito desse capítulo, Deuteronômio 8, a gente vai para o versículo 17 e 18. Quem tem Bíblia aí, diga amém. Nós hoje estamos tão acostumados com a tecnologia, né, gente? Hoje eu cheguei no meu trabalho, e aí a gente ficou sem internet por 2 horas, e ninguém consegue fazer nada, nada. E eu olhava para um lado, eu olhava para o outro, levantava e saía, conversava com um, falei, gente, né? Primeiro pela internet, ainda mais se falta energia também, acabou também, né? Porque se não tem energia, não tem internet. E aí eu fiquei pensando assim, eu falo internet no computador, né? Porque no celular, mas se acabar a bateria também, você não tem como carregar, né? Então as 2 coisas andam muito coladas. E eu fico pensando, né? Falei, queridos, a gente está tão acostumado a ler no telão que às vezes nós vamos ter uma geração que você pergunta para ela assim, aonde está Gênesis, ela não vai saber. Aonde está Apocalipse, ela não vai saber. Não vai, porque está tão fácil, né, gente? Mas a gente precisa, né? Tem gente que é a moda antiga, eu gosto de ter a Bíblia, eu gosto de marcar, mas como o celular está sempre à mão, né, eu uso muito celular. Mas livro, para mim é muito difícil ler livro PDF, né? Livro em PDF, eu realmente gosto do livro, eu gosto de ter o livro na mão e andar com ele para um lado e para o outro e marcar, né? Que eu acho, enfim, acho uma cultura nossa, né? Mas, gente, por que eu estou falando isso? Em Deuteronômio 8, no versículo 17, vamos voltar para lá, né? Para quem não sabe, Deuteronômio fica no Velho Testamento, depois de Gênesis e antes de Apocalipse, tá? Diz assim a palavra: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sobre juramento prometeu aos teus pais, como hoje se vê. Só até o 52, só até o 18. Então foi. Então assim, o que a gente lê aqui em Deuteronômio? Que Deus, Ele nos dá força para adquirir riquezas, né? Então, se você hoje está vivendo um momento de escassez, José, ele só viveu esse tempo de bonança, como foi quando ele teve os filhos dele, porque ele tinha uma aliança com Deus. Gente, cada um de nós é rei da nossa própria história. Cada um de nós, sabe? Por que eu quero falar isso com você? Porque nós, às vezes, queremos terceirizar a nossa história, responsabilizando alguém. Imagina se José fosse responsabilizar os seus irmãos, né? Imagine se José fosse viver a vida reclamando e murmurando, dizendo assim: olha o que aconteceu comigo, os meus irmãos não me amam, os meus irmãos me venderam como escravo, olha o que aconteceu comigo, trabalhei na casa de Potifar, sou um homem honesto, nunca toquei na mulher dele, a mulher dele inventou uma mentira dizendo que eu tinha tocado nela, que vida injusta, olha onde eu estou na prisão, né? A nossa tendência natural, muitas vezes, é fazer isso, é falar, é culpar as pessoas, é culpar Deus. Deus, por que o Senhor permitiu que isso acontecesse na minha vida? O Senhor não me ama, não? O Senhor me abandonou? Né? E José, ele poderia ter traçado esse caminho, mas ele decidiu não andar por esse caminho. E queridos, e não que ele não tivesse sentido isso, e às vezes eu falo, e não havia nada de errado José sentir
se sentir abandonado porque ele foi, se sentir injustiçado porque ele foi. Vocês conseguem entender isso? Não é uma pessoa, não é um super-herói, sabe? Às vezes a gente pega algumas pessoas da Bíblia e a gente coloca eles como super-homens, como super-mulheres, mas não era isso, né? Porque a Bíblia, infelizmente, não tem como trazer aquele contexto, aquela riqueza de detalhes, porque não dá. Imagina se fosse contar a vida de José com todos os detalhes, né? Não haveria papel, porque uma vida de alguém é coisa demais, gente. Então, ele por mais que ele se sentisse assim, por mais que ele vivesse, ele chamou a responsabilidade para ele, né, da vida dele, para ele. Desculpa. Né? Então, assim, nós somos responsáveis pelo governo das nossas ações e decisões. Você é responsável, você governa a sua vida, amém? Nós temos, não, pastor, o governo está aí, é verdade, interfere, mas a decisão de escolher o caminho que você quer andar é sua. Se você quer ser homem de Deus, mulher de Deus ou não. Será que você hoje pode falar assim, não, eu sou uma mulher de Deus, eu sou um homem de Deus, eu tenho um caráter, né? Porque eu creio que eram essas coisas que faziam José permanecer e ter a resiliência que ele teve para enfrentar tudo isso. Eu não fiz nada de errado, eu só compartilhei com os meus irmãos um sonho que Deus me deu. Eu não fiz nada de errado, eu só compartilhei com o meu pai. Eu não fiz nada de errado na casa de Potifar, eu dei o meu melhor na casa dele. Agora, se essa mulher se levantou, aí, né, ela vai se ver com Deus. Imagina depois, né, eu tenho certeza que Potifar teve a oportunidade de ver José como o segundo homem do Egito. Né? Qual foi a cara desse homem, né? Qual foi essa mulher vendo ele naquela posição? Certamente, né, falou, opa, peraí, né? Então, queridos, sabe, deixa eu te falar uma coisa, para que você tome decisões boas, decisões coerentes, sabe, é necessário caráter, é necessário autodisciplina. Muitas vezes a gente quer, sabe, né, olha, acho que eu vou dar uma escapada por aqui, eu vou, né, eu mereço, eu vou dar um jeitinho, né, o jeitinho que a gente fala do jeitinho brasileiro. Imagina se José quisesse, né, se José quisesse fazer isso, ele poderia ter feito. Aquele senhor que era Potifar viajava, vou ficar com essa mulher aqui, ninguém vai saber, vou aproveitar, né, vou dar um jeitinho aqui, que aí ela para de pegar no meu pé, aí ela para de me perseguir, eu continuo aqui, com a vida que eu tenho, está tudo bem. Mas ele não negociou, em nenhum momento ele negociou, em nenhum momento ele negligenciou, sabe, ele era um homem de caráter, meu irmão. Então, independente do que você está vivendo, né, independente da dificuldade que você está enfrentando, você precisa ser honesto, você precisa ser verdadeiro, você precisa ser homem de Deus, porque quando você é homem de Deus, você é honesto, quando você é mulher de Deus, você é honesta, você não vai barganhar, você não vai trocar a tua bênção por um prato de lentilha, né? Quantas vezes as pessoas têm essa, às vezes eu falo, gente, pelo amor de Deus, às vezes eu fico sabendo de algumas histórias, eu falei, meu Deus, como é que a pessoa troca, sabe, como é que ela se, por algo tão pequeno, por algo tão pouco, como é que ela se deixa fazer isso, toma essa decisão para viver isso que ela acha que é o melhor para a vida dela, né? Quantas pessoas fazem isso? Mas José, ele nos ensina a ter disciplina, a ter caráter, a tomar decisões, sabe, boas, decisões coerentes, né? Embora você tenha a situação de José, isso eu gosto muito, eu nem queria entrar, mas eu tenho ainda alguns minutinhos, é quando ele encontra com os irmãos dele, né? Naquele momento, apesar dele já ter tido Manassés, ele já tinha tido Manassés, onde ele falou, Deus me fez esquecer da casa do meu pai. Sabe o que ele estava falando? Deus me fez esquecer de toda a maldade que meus irmãos fizeram. Isso não me dói mais, isso para mim, sabe, não me paralisa, isso não mexe comigo, acabou, Deus me fez esquecer.
Não dói mais quando eu falo para as pessoas que os meus irmãos me venderam como escravo. Sabe quando você vive uma situação tão difícil na sua família, você fala, isso não me dói mais. Isso me doeu. Não me dói mais falar dessa pessoa que me traiu, que me ofendeu, que me diminuiu, sabe? Que realmente me humilhou. Não me dói mais. E aí você fala disso. Isso não traz peso, isso não traz para você. Foi exatamente isso que José sentiu quando ele teve Manassés no seu colo. Quando nasceu Manassés. Vai nascer Manassés na sua vida em nome de Jesus. Amém? Amém, igreja? Você vai falar daquilo que você viveu, mas não vai te trazer dor mais. Muito pelo contrário, você vai olhar e falar assim, eu superei. Deus é bom. Isso não me paralisa mais. Mas quando José encontrou, porque até então ele não tinha encontrado com seus irmãos. Mas no momento em que seus irmãos descem para o Egito, no momento em que seus irmãos precisam de comida, porque aonde eles estavam, a fome havia chegado. Ele naquela hora, ele falou assim, vocês estão aqui. Por algum momento José quis se vingar. E não há nada de errado com isso, amém, gente? Por algum momento, ele falou assim, vocês vão me pagar, vocês fizeram muito mal comigo. E aí ele manda colocar lá no saco, e daqui a pouco os irmãos voltam, vocês me roubaram, aquela coisa toda. Mas chegou um momento que ele falou assim, não. E eu acho fantástico quando você lê esse texto, quando ele se revela para os seus irmãos. Porque José era homem, amém, gente? Sendo homem de Deus, tendo resiliência, ele por um momento aquilo foi muito forte para ele reencontrar os seus irmãos. Foi muito forte. E quando ele se revela para os irmãos dele, ele falou assim, olha, vocês não precisam sentir culpa. Eu quero agradecer a vocês. É lindo demais, né? Quando você chega diante de alguém e fala assim, obrigado. Obrigado porque se você não tivesse me traído, eu não me tornaria quem eu sou hoje. Obrigado porque se você não tivesse pisado em mim, me humilhado, hoje eu não teria a empresa que eu tenho, eu não estaria trabalhando onde eu estou, eu não estaria vivendo o que eu estou vivendo hoje. É bom, não é não, gente? Chegar nesse momento e falar assim, olha, obrigado. Porque se lá atrás, né, você não tivesse feito isso, eu não estaria vivendo a vida que eu estou vivendo agora. E eu quero te agradecer. José teve essa conversa com seus irmãos. Porque ele viu que tudo que aconteceu na vida dele, toda dor, todo sofrimento, levou ele a estar onde ele estava naquela situação. E era uma situação de honra, era uma situação de prosperidade, era uma situação, né, que, meu Deus, é honra. Acho que essa é a palavra, né, mais importante. Então, mas por que isso aconteceu na vida de José? E é onde eu quero entrar para a gente terminar nessa noite. Sabe, gente, muitas vezes nós estamos vivendo a mesma situação. De 5 anos atrás, de 3 anos atrás, de 1 ano atrás. Você para assim, você fala, parece que eu estou parado. Eu não vou para frente, eu não vou para trás, eu estou nessa situação. Já se sentiu numa situação onde você está patinando? Nada acontece. Nada muda, é aquela coisa, é aquele rame-rame, é aquela situação assim que você fala, gente, mas por que isso? Porque andar com Deus, a gente precisa todos os dias buscar algo mais. O que você sabe hoje, o que você conhece hoje, só te trouxe, o que você conhece só te trouxe até aqui. Para que você mude, para que você vá para uma nova posição, para que você alcance um novo território, é necessário você ter um novo conhecimento. É necessário você ter novas habilidades. Por isso que nós passamos por dor, por isso que nós vivemos situações difíceis, é para nos forjar, é para trabalhar em nós, é para nos tornar pessoas mais fortes. É difícil isso, porque quando a dor, né, a dor tá latente em nós, aquele trem parece que não vai acabar nunca. Aquela dor parece que não vai passar, aquela situação parece que não vai mudar, parece que você vai viver nessa eterna, né, frustração, parece que você vai viver nessa eterna escassez, parece que você vai viver, e é um trem que na mente fica assim, meu Deus, que vida é essa? Mas deixa eu te falar,
para se alcançar uma nova posição, um novo território, eu preciso adquirir novas habilidades e novos conhecimentos. Se você está patinando, está te faltando conhecimento e habilidade para sair da situação que você está agora. Meu Deus, meu casamento chegou num momento que não tem novidade. Por quê? Porque o conhecimento que você tinha foi para até agora. Agora eu preciso de novo, eu preciso investir mais, eu preciso criar outras situações, eu preciso buscar novos conhecimentos para mudar o que eu estou vivendo hoje, se isso não está me agradando. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Amém? Né? Muitas vezes a gente, sabe, acha que o nosso limite, isso, Deus falou muito comigo nessa noite, sabe? Para que você alcance novos territórios, entenda nessa noite, em nome de Jesus, que o seu limite não é o dinheiro. Por que você está falando isso, pastor? O seu limite não é financeiro. Porque muitas vezes você não avança, porque você fala assim, mas eu não tenho dinheiro. A gente que dá muito curso de casais, a gente fala muito isso para os casais, né? Eu falei assim, querido, você precisa investir no seu casamento, amém, casais? É de extrema importância. Quando você começa a negligenciar no seu casamento, passa uma semana, 2, você não faz o dia do casal, daqui passou um mês, e aquilo vai esfriando, né? Esfriando. Mas eu não fiz porque eu não tinha dinheiro, mas eu não fiz porque eu não tive tempo. Querido, não negligencie o seu casamento. Não negligencie. Amém? Amém, casais? A gente tem 2 aqui, pelo menos, né? Comigo 3. Então, porque às vezes você fala assim, eu estou sem dinheiro, então não vou fazer nada. Né? Isso não é o seu limite. Sabe o que é o seu limite? Seu limite não é financeiro. Minha situação financeira não me permite fazer isso, não me permite fazer aquilo, a minha situação financeira, e você começa, né, a colocar obstáculos nas situações que você está enfrentando, porque você não rompe, porque você não cresce, aí você fala, o meu limite, o que me limita hoje, porque se eu tivesse prosperando na minha empresa assim, se eu tivesse na minha conta um valor tal, tudo seria diferente. Isso é ilusão. Isso é ilusão. Sabe qual é o seu limite, querido? O seu limite é o seu interior. O seu limite, o meu limite, sabe o que é? São as nossas emoções. Porque no momento ruim que nós estamos enfrentando, a gente não consegue crer. A gente não consegue se ver saindo dele. E aí você fica nesse espiral, sabe? Você fica rodando, andando em círculos, igual o povo né? A Bíblia fala que eles estavam andando em círculos. Havia um novo território para que eles alcançassem. Havia uma promessa, mas eles não conseguiam se enxergar nesse novo território, porque a mentalidade, porque os sentimentos daquele povo era de escravo e não de pessoas livres. Por isso que eu falo, o que nos limita são as nossas emoções, o que nos limita é o nosso interior, é como nós pensamos, é quando você olha para uma situação e você não consegue ver ela diferente, você não consegue se ver diferente, eu preciso mudar nisso, porque até agora, essa minha habilidade, ela foi o suficiente, porque se eu agisse assim, eu resolvi a situação, mas agora eu estou agindo e não está resolvendo, então eu preciso mudar. Vocês estão me entendendo? Diga amém? Né? Até agora, esse conhecimento que eu tinha, ele servia, mas agora não está servindo mais, então eu preciso adquirir um novo conhecimento. Eu preciso ir atrás, eu preciso buscar, eu preciso de ajuda. E não há nada de errado em pedir ajuda, amém? Não há nada de errado, você está fraco, não consegue orar. Quem é seu amigo? Amigos são pessoas que te aproximam de Deus. Se pessoas que dizem ser seus amigos te afastam de Deus, essas pessoas não são seus amigos. Desculpa te informar, mas é uma verdade. Então, quando você tem amigos e que te aproximam de Deus, e você peça ajuda, fala, meu irmão, eu estou me sentindo tão fraco. Meu irmão, eu estou vivendo essa situação e eu não sei o que fazer. Eu preciso de habilidade, eu preciso de conhecimento, porque a promessa Deus já nos deu, amém? Deus nos dá força para adquirir riquezas, amém? E essas riquezas, queridos, é você prosperar em tudo aquilo que você colocar a sua mão.
É você prosperar no seu ministério, é você prosperar dentro da sua casa, na sua família, nos seus relacionamentos. Amém? Deus, Ele te dá força. Ele não vai lá e adquirir por você. Às vezes a gente quer delegar, quer terceirizar. Não, Deus vai lá e Ele vai trazer, né, esse dinheiro que eu preciso. Não, Deus vai trazer para mim, né, esse contrato que eu preciso. Ele te dá força. Ele te dá força para você ir lá, bater na porta, falar assim: oi, me dá essa oportunidade. Oi, eu sei que você tem essa habilidade que eu não tenho, me ensina. O seu amigo, meu irmão, ora comigo, porque eu não estou conseguindo orar, me ajuda em oração. Eu estou fraca, eu estou me sentindo destruída, eu estou me sentindo assim, eu estou vulnerável, eu preciso de ajuda, e não há nada de errado nisso, amém? José a gente não vê ninguém, né? José a gente vê só a intervenção de Deus na vida dele. Mas quem fez, né, José ali dentro da cadeia, ele criou o quê? Relacionamento. Vocês lembram disso? Relacionamento. Falou assim: olha, você vai voltar a servir o rei. E quando você estiver servindo o rei, lembra de mim. Habilidade. Conhecimento. Né? Odeio o meu trabalho. Odeio. Né? E a pessoa fala: não gosto. Tá. E o que você está fazendo para sair desse trabalho e para o melhor? O que você está fazendo para ter um novo conhecimento, novas habilidades, para conseguir outras coisas? Entende? Você não vê José murmurando. Você não vê José. Muito pelo contrário. Ele pegou aquela oportunidade que ele teve e ele deu o seu melhor. Então, queridos, hoje, se você sair daqui entendendo que a origem do seu limite atual está na ausência de conhecimento e de habilidade, e que você precisa buscar isso, eu me dou por satisfeita por trazer essa palavra para você nessa noite. Porque muitas vezes nós queremos culpar as pessoas. A culpa é o meu marido, a culpa é dos meus pais, a culpa é do ministério que não me dá oportunidade, a culpa, é essas pessoas que me limitam e não me permitem ir além. Eu falo muito isso, igreja, né? E com muita tranquilidade. Nós tivemos um momento em Valparaíso de uma igreja muito grande, muito forte. Mas eu quero que você entenda que naquele tempo, o conhecimento que nós tínhamos e a habilidade que nós tínhamos foi para aquele momento. E se hoje nós estamos numa igreja que nós queremos crescer, nós queremos avançar, nós queremos viver algo muito maior, eu preciso de novas habilidades e novos conhecimentos em Deus. Quantos entendem isso? Diga amém. Os tempos mudam. A nossa vida, ela é cíclica. E cada ciclo, né, você vive uma história. E para um novo ciclo, você precisa adquirir novas habilidades e novos conhecimentos. Então nós vamos virar o ano. E no virar do ano, você vai colocar a sua lista de sonhos, a sua lista de metas. Alguns você vai repetir de 2022 porque não aconteceram. E não cabe a nós, querida, baixar a cabeça nesse momento e falar assim: eu me sinto limitado, eu não sei para onde ir, eu não sei o que fazer. Eu vou buscar isso. Porque não saber o que fazer, reconhecer que você não sabe o que fazer, é algo muito bom, é o primeiro passo. De repente você está aí vivendo, né, patinando, e falando: eu não sei o que fazer, Deus, eu vou para o altar. Eu não sei o que fazer, Deus, eu vou jejuar, eu vou orar. Pastora, mas eu já jejuo, eu já oro, eu já leio a minha palavra, eu estou, acordando de madrugada, 3 horas da manhã. Conversa com seu líder, conversa com seu pastor. Me ajuda nisso, meu pastor, porque eu me sinto patinando nessa situação. Eu preciso mudar, eu quero viver algo mais, eu quero crescer, eu quero adquirir riquezas, eu quero ser grande. Quantos me entendem nessa noite? Diga amém.
Se coloca de pé, em nome de Jesus. Quantos estão dispostos nessa noite a seguir adiante? A não parar. Às vezes nós comparamos, né? Nossa, Deus, há 2 anos atrás era tudo tão diferente. Estava tudo tão bom. José poderia ter falado lá na prisão, meu Deus, estava tão confortável na casa de Potifar. Eu mandava naquela casa. Eu comprava o que eu queria. Eu comia o que eu queria. Eu me fartava. Eu tinha o meu quarto. Meu quarto tinha de tudo. E agora eu estou aqui na prisão. Nesse lugar frio. Nesse lugar fedido. E ele estava. Mas José buscou em Deus força, sabedoria. Porque ele sabia que aquele lugar não era um lugar de permanência. Ele sabia que ele ia sair daquele lugar. Ele sabia que Deus estava preparando para ele algo melhor. Em nome de Jesus, creia nessa noite que Deus está preparando algo melhor para você. Em nome de Jesus, creia nessa noite, querido, que o que você está passando não vai te matar, não vai te destruir, mas vai fortalecer você. Vai forjar você para viver coisas maiores e melhores. Porque Deus não é insano. Deus não é louco.